Amém. Amados irmãos, então vamos nos colocar de pé. O tema da nossa mensagem nesta noite é tempo de avivamento. O texto áureo está em Lucas 7, versículos do 11 ao 17. Lucas 7, do 11 ao 17. Os irmãos que estão nos acompanhando pela internet, eu sou o pastor Louri Tchaikovsky. Nós estamos na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Angra dos Reis, Ministério Pavuna. Primeiramente eu quero agradecer a audiência de todos. Peço a vocês humildemente que vocês se inscrevam no nosso canal. Chama-se A Igreja Sem Paredes, com S no final, no YouTube. A Igreja Sem Paredes, é o nosso canal no YouTube, tá? Pedimos também que você puder deixar o seu like, compartilhar com pessoas que você quiser compartilhar. O nosso alvo é que a mensagem da Palavra de Deus chegue aos 4 cantos do Brasil e do mundo. E se você também quiser deixar um comentário, nós agradecemos, porque dá relevância ao canal, além de acionar o sininho da notificação, para que toda vez que lançarmos um novo vídeo, uma nova mensagem, você possa receber. Então, o tema é tempo de avivamento. Nosso texto áureo está em Lucas, capítulo 7, versículo do 11 ao 17. Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém. Até aqui. Podeis assentar. Algumas vezes, amados, nós nos acomodamos. Algumas pessoas chamam de zona de conforto. Não importa como seja chamado. O fato é que, infelizmente, algumas vezes nós nos acomodamos. Nos acomodamos, às vezes, com uma goteira que está em nossa casa. A gente olha para aquela goteira e fala: não está estragando nada, não está caindo em cima de nenhum móvel, vamos deixar assim mesmo. Nos acomodamos com o nosso salário. Eu posso fazer um curso, eu posso melhorar o meu salário, eu posso adquirir mais conhecimento. Mas esse salário está dando para despesa básica. Não vou me esforçar não, deixa como está.
E assim a gente vai se acomodando. A gente vai se acomodando, se acomodando, se acomodando. Às vezes até uma enfermidade, às vezes um calombo que surge no nosso pé, na nossa perna, na nossa mão. Tem esse calombinho aqui, mas não está me incomodando a fazer os movimentos que eu preciso, não está me impedindo de andar. Mas você não vai procurar um médico? Alguém pergunta. E a pessoa diz, não, mas não está doendo, deixa assim mesmo. E a pessoa vai se acomodando. Alguns, até mesmo com açúcar no sangue. O médico diagnosticou que eu tenho diabetes tipo 2. Mas não é tipo 1, é tipo 2. Então eu vou levando assim, está tudo bem, deixa eu comer meus docinhos, deixa eu viver minha vida sossegada. E nós estamos sempre nos acomodando. Sempre nos acomodando. Eu fico olhando, não sei se quantos estão nos assistindo aqui, que moram em cidades ou que moram na roça, moram no campo, mas é comum, em alguns sítios ou fazendas, a gente olhar para uma vaca e ver um carrapato. Um carrapato de praticamente 1 polegada já, de tanto sangue que ele já bebeu daquela vaca. E a vaca fica com aquele carrapato, às vezes não é somente um, são 2, 3, 4, 5. Algumas vezes vem um pássaro, pousa ali nas costas da vaca, no dorso da vaca, e come aquele carrapato. Mas muitas vezes não pousa ninguém, não pousa nada, e ela fica com aquele carrapato. Isso acontece. Eu fiz uma comparação aqui com o animal, só para ficar bem claro o que significa acomodação. Algumas vezes as pessoas se acomodam com pecados. Eu estou cometendo esse pecado aqui, eu até sei, sabe, que eu estou errado, não devia. Mas ninguém está sabendo, isso é uma coisa minha com Deus, envolve só 1, 2 pessoas. Eu vou continuar no erro porque está tudo bem, está tudo dando certo, eu até estou dentro da igreja, eu até participo da ceia, enfim, por que eu vou deixar esse pecado? E aí, irmãos, começa a residir um perigo muito grande, que é com relação à nossa vida espiritual. A vida espiritual do cristão, ela tem que ser límpida como água cristalina. Aquela aguinha geladinha que a gente vê em alguns córregos, alguns riachos, principalmente os de serra, de locais bem altos, montanhas, aquela água bem limpinha, bem clarinha. Assim deve ser a vida espiritual do cristão. E é bom que fosse de todas as pessoas de um modo geral, para que todos se despertassem por Cristo Jesus. Algumas pessoas, elas sabem, têm convicção que a sua religião não vai levá-la a ter uma vida eterna com Jesus. Ela sabe, ela está praticando aquela religião, às vezes por conta de uma birra contra o pai, contra a mãe, por uma discussão com o marido ou com a esposa. Ela sabe, mas ela está disposta a abrir mão da sua salvação. Por quê? Porque a salvação, existem 2 momentos. Efésios, no capítulo 2, a Bíblia diz que a salvação é pela graça, mediante a fé. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Então não é por boas obras, embora existam religiões que preguem isso.
Então, a salvação é pela graça, porém, mediante a fé. A graça vem de Deus, a graça salvadora. Porém, o ser humano, ele precisa sim tomar uma decisão, que é a decisão mais importante da vida dele, que é crer, é a fé, é colocar a sua fé em prática. E colocar a sua fé em quem? No único Salvador da humanidade, o único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Jesus não precisa de ajudante, Jesus não precisa de auxiliares, não, é Jesus. A Bíblia diz em 1 João que Jesus é o único Deus verdadeiro. O apóstolo João também escreve no seu Evangelho que todas as coisas foram feitas por ele, Jesus, e sem ele, Jesus, nada do que foi feito se fez. Jesus, ele é Deus. Então, quando se fala em Deus, muita gente fala em Deus Pai, Deus Pai, Deus Pai, mas jamais fala no nome de Jesus. Parece que o nome de Jesus queima a boca da pessoa. Ela não fala, porque ela não crê. Então isso é uma coisa de fundamental importância, amados. O texto bíblico nos mostra uma situação em que Jesus, ele próprio, e somente ele pode fazer isso, opera um milagre. Não foi uma simples cura de um pé inchado, ou como alguém pudesse dizer no interior, uma espinhela caída, um mal olhado, um quebranto, ou coisa do gênero. Não. O milagre que Jesus opera, ou operou, nesta passagem bíblica, nesse texto bíblico, é simplesmente uma ressurreição. Ele estava vindo com muitos dos seus discípulos e mais uma multidão. Ele entra na cidade de Naim, e nesta cidade, quando ele vai se aproximando, próximo à porta da cidade, estão levando um defunto, um jovem que havia morrido, e havia uma multidão da cidade seguindo aquele cortejo, e Jesus se aproxima, e aquele jovem, a mãe dele, que era uma viúva, vejam só, e ele era o filho único dessa viúva. Essa mulher, além de ter perdido o marido, agora, naquele momento, ela acabara de perder o seu filho. Então, esta viúva, ela estava ali, como toda mãe estaria numa situação como aquela, aos prantos, muito quebrantada, sofrendo, sentindo muita dor no seu coração, porque já havia perdido o marido e agora acabara de perder o seu filho. E Jesus, então, acompanhado pelos seus discípulos e por uma multidão que não era da cidade, era uma outra multidão que acompanhava Jesus. Imaginem a cena, irmãos. Jesus chegando com um grupo grande de pessoas ao redor dele, atrás dele, encontrando um outro grupo grande de pessoas daquela cidade chamada Naim. Então Jesus se aproxima do esquife onde estava ali o defunto, pessoas carregando aquele defunto, e ele toca naquele esquife. Só que antes dele tocar no esquife, ele fala para aquela mãe: não chore. Por quê? Porque Jesus, mesmo sendo Deus, Jesus, ele é misericordioso, ele é amoroso, ele é a fonte de amor.
A Bíblia diz que quem não conhece o amor, não conhece a Deus. Então ele sente a dor daquela mãe e diz para ela: não chores. Então ele toca no esquife e, da forma sobrenatural, que somente ele, Jesus, poderia fazer, ele diz: jovem, a ti te digo, levanta-te. E aquele jovem, então, naquele momento, ele se assenta. E não somente se assenta, ele começa a falar. Observaram? Volto a dizer, não era uma cura de uma picada de pernilongo, um calombo. Não. Foi uma ressurreição. Aquele jovem estava morto. E Jesus faz com que aquele jovem volte à vida. Muitos ensinamentos a gente pode colher desse fato, desse texto bíblico. Primeiro, a multidão da cidade, ela ficou abismada, ficou surpresa e se apoderou dela naquele momento um grande temor. Por quê? Quem é esse homem? O rapaz estava morto, eu vi que ele estava morto. E de repente esse homem fez esse rapaz voltar à vida. Como é que é isso? Então, primeiro momento, um grande temor. E ao mesmo tempo, houve uma euforia, porque aquela multidão passou a glorificar a Deus. Passou a glorificar a Deus e dizer: um profeta se levantou, Deus visitou o seu povo. Então, o texto bíblico encerra dizendo que a fama de Jesus, por conta desse fato, ele correu por toda a Judéia e toda a terra circunvizinha, ou seja, toda aquela região ao redor. Realmente, fazer alguém voltar à vida, ok. Agora vamos trazer todo este fato, com todos esses componentes, se quiserem uma palavra mais bonita, com todos esses atores, vamos trazer para os dias de hoje, para o terceiro milênio, para o século 21. A pergunta que pode ser feita e deve ser feita é: como está a sua vida? Como está a sua vida hoje? Jesus ressuscitou aquele jovem, ok, mas e a sua vida como está? A sua vida está como aqueles discípulos, muitos dos discípulos de Jesus que estavam ali? O que aqueles discípulos faziam? Nada, eles só observavam, mas não agiam. Eles estavam ali acompanhando o mestre, e só. A sua vida está assim com Jesus? Você fica só acompanhando? Está como a multidão, curiosa para saber o que está acontecendo, mas só para fazer fuxico. Olha, aconteceu isso, olha, aconteceu aquilo. Normalmente a multidão só faz isso. Se há uma morte numa praça pública, alguma coisa, um acidente, junta aquele monte de gente, e ninguém move uma palha para ajudar aquela pessoa que está acidentada, ou aquela senhora que caiu no chão, ou para tirar aquela pessoa que está presa ali debaixo daquele carro. É só para olhar. E esse aqui? Não, esse aqui não é da minha família não. Ah, podemos ir embora, vamos embora. É assim, né? A multidão, ela só faz isso. É só fuxico. A sua vida está assim? Você se diz ligado ao Evangelho, ou à sua igreja,
somente para, também usando uma linguagem do interior, para assuntar, para saber qual é o assunto do momento. É a multidão, inerte, não faz nada, mas gosta de criticar, de falar. A sua vida hoje está como quem carregava aquele defunto. Porque quem carrega o defunto, muitas vezes, não tem uma ligação direta com aquele defunto. Às vezes pode até ter um parente, um familiar, mas muitas vezes são pessoas estranhas. Então, essas pessoas, aquele carregar o defunto, aquele é desconfortável, porque é pesado, é incômodo, é ruim de carregar. Ainda mais se a pessoa for muito pesada, muito grande, né? Aquele caixão grande, e a pessoa está ali debaixo do sol, que está carregando aquilo, aí está doida para soltar aquela alça do caixão, aí olha em volta, não tem ninguém, porque às vezes são pessoas idosas, são senhoras, aí ele tem que aguentar. Puxa, que coisa chata, eu estou aqui, estou doido que enterre logo esse infeliz aí, porque está pesado esse negócio. Então, a sua vida espiritual está como quem estivesse carregando um caixão, um peso. O Evangelho, por acaso, é um peso para você? Não te dá satisfação, não te dá alegria, é só obrigação. Para que serve o Evangelho de Jesus Cristo para você? É uma pergunta. Para que nós possamos meditar. Isso é muito importante. Meditar, refletir, porque após uma reflexão, ela sempre antecede uma boa tomada de decisão. As decisões que são tomadas ali no impulso, na emoção, de qualquer maneira, não são boas. Então eu perguntei, você está como quem carrega o defunto? Agora uma outra pergunta, você está como o defunto? Você é o defunto nessa história toda? E o defunto representa o quê? Quem está morto espiritualmente e sem força, sem ânimo para viver. É assim que você está na sua fé? Está como um defunto. Você está dentro da igreja, mas está como um defunto. E a sua fé, meu irmão, minha irmã? A sua fé precisa ser avivada. Você não pode viver como um defunto. Você não pode viver morto espiritualmente. Você já esqueceu de tudo que Jesus tem feito por você? Há um texto bíblico, não esse que nós lemos, onde a Bíblia relata que muitos discípulos estavam deixando Jesus. E então o Senhor, ele vai indagar Pedro, e Pedro responde a Jesus, dizendo: Mestre, para onde iremos nós? Porque somente tu tens as palavras de vida eterna. Agora, curiosamente, Pedro, que é uma bênção, um dos apóstolos de Jesus, curiosamente, às vésperas da crucificação de Jesus, Pedro nega Jesus 3 vezes, dizendo que não o conhecia. Mas não foi somente Pedro. A Bíblia relata também
que naquele momento, onde Jesus é preso e é levado a julgamento, a Bíblia diz que todos os seus discípulos o abandonaram. Todos. Não foi somente Pedro que negou. Todos. Embora a Bíblia não cite nomes, mas a palavra dita é todos. Então você está como defunto, morto espiritualmente, sem força para prosseguir na fé. Esse negócio de igreja dá certo, não. Isso aqui, não. Não o quê? Não o quê? O que você conhece da Bíblia até agora na sua vida? A palavra de Deus, ela precisa ser conhecida dia após dia. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o maior tesouro que um homem, uma mulher pode ter aqui nessa terra. Não é só uma palavrinha religiosa, não. Tem aqui a Bíblia, mas tem um livro de não sei o quê, tem um livro, tem vários livros, de várias religiões. Somente a Bíblia tem as palavras de vida eterna, que vão te dar uma vida eterna. E essa vida eterna não começa somente quando você morrer, ou quando chegar o dia do arrebatamento da igreja, que ninguém sabe quando será. Jesus, ele diz que esse dia virá como ladrão da noite. Mas a sua vida eterna começa já, pela sua fé em Cristo Jesus, pela sua fé nas Sagradas Escrituras. E a última pergunta que pode ser feita é: como está a sua vida hoje? Está como a viúva? E olhem aqui o diferencial. Nós falamos dos discípulos que estavam naquele momento, falamos da multidão, falamos de quem carregava o caixão, falamos do morto, só que agora estamos falando da mãe do ex-morto. E é ex-morto porque Jesus o ressuscitou, a viúva. A sua vida está como a vida daquela viúva. Por quê? Porque mesmo com muita dor e com muito sofrimento pela perda anterior do seu marido e naquele momento do seu filho, ela não desistiu de lutar. A viúva não desistiu de lutar. Ela é perseverante, e por ser perseverante, ela recebe o que de Deus? Recebe graça. E ela crê que receberá os milagres de Jesus. E é exatamente o que acontece. O Senhor passa por ela, o Senhor Jesus, percebe a sua dor, o seu sofrimento, a sua angústia, e fala para ela: não chores. Quem estava falando não chore? Não era um simples homem mortal, não. Era o próprio Deus. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós, o Senhor Jesus. Ele diz para aquela mulher: não chore. E logo em seguida, ele ressuscita o filho dela. Queridos, prestem atenção. A vida cristã, ela é feita de muitos momentos, ela é feita de muitas etapas na nossa vida. Algumas pessoas, algumas lideranças querem trazer para a igreja simplesmente emoção, pura emoção. Não. A palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos prestar a Deus o nosso culto racional. A palavra de Deus, lá no livro de Romanos, no capítulo 12, ela diz:
não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A mesma Bíblia diz que, por conta da nossa conversão, por conta do Espírito Santo de Deus vir habitar em nós, nós passamos a ter a mente de Cristo. E o apóstolo Paulo cita isso: nós temos a mente de Cristo. Por que a mente de Cristo? Porque somente o Espírito Santo, que é o nosso grande professor, ensinador acerca das Escrituras, somente Ele pode nos ensinar. O ímpio, ele lê, relê a Bíblia e não entende nada. E nós, cristãos, nós lemos e entendemos. É um privilégio nosso, da nossa religiãozinha. Não temos religiãozinha. Nós temos a fé cristã, que é ensinada por intermédio da Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras. É essa fé que nós cristãos professamos. Mas tem outras religiões que se dizem cristãs, que tem outros livrinhos, outros livretinhos, problema dos outros livrinhos. Eu não sigo outros livrinhos. E é meu dever como pastor alertar isso para você. Siga somente a Bíblia. São 66 livros inspirados pelo poder do Espírito Santo de Deus, que formam o cânon das Sagradas Escrituras. Não tem mais. Tá? Então vejam vocês, queridos, o Espírito Santo. O Espírito Santo não é só para você falar língua. Você fala um monte de língua, às vezes até é usado por Deus em profecia. Você fica todo próximo, porque se alegrar é uma bênção em podermos ser usados por Deus. Ou quando Deus usa alguém para efetuar uma cura ou algum outro milagre. Milagres acontecem nos nossos dias. A graça de Deus, ela não deixou de ser derramada sobre a igreja e continuará sendo. Agora, vejam só, eu como pastor não posso estimular vocês a viverem uma vida cristã somente baseada na emoção. Vocês precisam colocar os seus pés no chão. Eu podia aproveitar aqui o milagre que Jesus fez e ficar falando aqui para você: receba o seu milagre e não sei o que, bababá, bababá. Poderia. Mas deveria? Não deveria. Por quê? Não foi para isso que Deus me levantou, querido. Deus me levantou como pastor para pastorear. E nós, cristãos, sabemos que existem momentos bons na nossa vida, mas existem momentos ruins, existem momentos tristes, existem momentos de muita angústia e existem momentos de extrema alegria. Agora, qualquer que seja o momento, a paz de Jesus Cristo, ela deve estar sempre no nosso coração. E a palavra de Deus ensina isso. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Para quê? Para que você possa estabelecer juízo de valor sobre tudo que está ao seu redor, enquanto estamos vivendo aqui nesse mundo. Porque nem tudo que parece nem tudo que parece piedoso é. Então, somente com discernimento espiritual é que nós poderemos entender o que está se passando ao nosso redor. Muita gente fala: não sei o que, tudo é diabo. Não, nem tudo. Muitas vezes é a nossa incompetência. Muitas vezes
é a nossa própria incompetência em gerenciar a nossa própria fé. Como assim? Porque a Bíblia nos mostra o que devemos fazer. Algumas vezes nós cismamos de fazer o contrário, e aí queremos colocar a culpa em qualquer criatura, seja boa, seja ruim, enfim. Não estou dizendo que o inimigo das nossas almas, ele não vai querer nos destruir. Sim, ele vai querer sempre. Ele vem para matar, para roubar, para destruir. Ele é mentiroso. Muito cuidado. Já há um bom tempo, há pessoas que vendem livros dizendo que entrevistaram demônios e os demônios fizeram revelações, inclusive gente de outros países. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Tá? Porque o diabo é pai da mentira. Agora, ele é o inimigo das nossas almas, gente. Se você ficar numa situação como essas que nós elencamos aqui, desde a multidão, quem carrega o defunto, até o próprio defunto, se você ficar nessa situação, a sua vida, ela vai sendo amassada espiritualmente. E da vida espiritual há consequências em todas as áreas da nossa vida, em outras áreas, na área familiar, de repente discussões começam a surgir que nunca ocorreram, desavenças em casa, ora entre pais, ora entre pais e filhos, ora entre irmãos. Também na vida financeira, de repente começam a surgir situações difíceis. E mesmo você trabalhando, recebendo ou o seu salário, ou a sua remuneração pelo serviço que você presta, não dá nunca, aquele dinheiro nunca dá. Por quê? Porque talvez você esteja hoje ou como aquela multidão, ou como quem estava carregando o defunto, ou como o próprio defunto. Então é preciso que você deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida. E Ele só vai fazer isso na medida em que você ler mais e mais a Bíblia. Pastor, mas eu não sei ler. Peça a alguém na sua casa, ao seu vizinho, peça ao seu próprio pastor para ler a Bíblia para você. Mas não deixe de se alimentar pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A Bíblia diz: o justo viverá pela fé. E fé, queridos, não é só acreditar num trequinho, não. Fé significa ligação, conexão. Eu repito isso 1 bilhão de vezes, e hoje eu vou falar novamente. O único ser vivo que tem fé é o ser humano. Bicho nenhum, por mais lindinho ou sabidinho que seja, não tem fé. O ser humano tem. Por isso, o ser humano, ele é tido como a primícia da criação de Deus. De tudo que Deus criou. A primícia não é o ET de Varginha, não é a mula sem cabeça, não é nada disso. A primícia da criação de Deus é o ser humano, é o homem, é a mulher. Por quê? Porque Deus nos dotou de fé, para que pela nossa fé individual, e a fé não é coletiva, tá? Vamos fazer aqui um abaixo-assinado. Quem quer ir para o arrebatamento, assine aqui. Não, não existe. A fé é individual. Então, a sua decisão diante de Jesus é personalíssima. Ela só cabe a você. Não cabe a mais ninguém. Então, entenda isso nessa noite. Ok?
Isso é muito importante para a sua vida. E o tema da nossa mensagem é tempo de avivamento. Avivamento não é um doido subir num palanque e ficar gritando diante de uma multidão. Não. Avivamento é isso. É você abrir, rasgar o seu coração. É a única cirurgia espiritual eficaz. Há várias religiões aí que pregam cirurgias espirituais. Não vou entrar nesse mérito, mas a única eficaz, a única que dá resultado é essa. Você abre, rasga o seu coração. Se Jesus não entrou ainda, para que ele entre. Se ele já entrou, se o Espírito Santo está habitando em você, deixa ele agir. Não adianta a cânticos e fazer morada, Que morada? Imagina, você recebe um hóspede e tranca ele no quarto. O hóspede não pode sair, não pode ir ao banheiro, não pode almoçar, tomar café, jantar. Não pode fazer nada, está trancado. Então, se o Espírito de Deus, você não tem vida com Deus, comece a ter a partir de hoje. Deixe o Espírito Santo de Deus fluir por intermédio da tua vida. Deus, Ele ama você. E Ele não quer, seguramente, que você fique na condição daquele defunto, morto espiritualmente. Eu disse isso aqui outro dia. É como uma pessoa que tem um saco, uma sacola cheia de moedas de ouro e está na rua pedindo esmola. Muitos crentes vivem assim. Eu não estou falando aqui de prosperidade, teologia de prosperidade, não. Eu estou falando de fé. Muitos cristãos vivem assim, abatidos, estão em depressão. Que isso, irmão? Estou com crise de ansiedade. Agora tem a síndrome do pensamento acelerado. Deve ser tipo um Fórmula 1, né? Vum, vum, vum. Provavelmente tem a síndrome do pensamento do carro enguiçado. E provavelmente amanhã vai surgir a síndrome do sem pensamento. Não tem pensamento. O que você tem, senhor? Não tenho nada na cabeça. Gente, é muita papagaiada. Eu estou falando do poder do Evangelho de Jesus Cristo. Eu estou falando do poder de Deus na sua vida. Você tem que aprender a ter vida com Deus. Então, meus amados, para concluir, é muito importante que tudo isso que foi dito aqui nessa noite faça sentido para você, tá? Porque Deus tem um propósito na sua vida, sim, de fazer de você um vaso de honra, um vaso de bênção, um instrumento poderoso nas mãos de Deus para abençoar muitas vidas. Se você ficar nessa síndrome de minhoca com lombriga na barriga, você nunca vai a lugar nenhum. Então vamos levantar, vamos agir. Por isso, concluindo, não perca a esperança em Jesus, tá? Se anime, se coloque de pé, independentemente da sua dor. Todos nós temos dor, todos nós temos sofrimento. Às vezes essa dor é no dente, é na garganta. A maior parte delas é no coração, é na alma. Está nos corroendo por dentro. Mas o Senhor, Ele tem o bálsamo curador, o bálsamo de Gileade, que Ele derrama sobre nós e nos alivia. O Senhor é o único que traz paz ao nosso coração. Ninguém pode trazer paz. Uma viagem de férias, você pode fazer? Pode, e deve se você puder. Mas a viagem não vai trazer paz no seu coração. O passeio não vai trazer paz. Vou tirar umas férias, vou com a minha esposa para a Europa. Vamos curtir e tal. Aí você vai para a Europa
Você está em crise no seu casamento, você volta, aí os problemas voltam tudo de novo. Por quê? Você levaram os problemas na mala. Tinha que ter deixado, tinha que ter jogado fora, tinha que ter colocado aos pés do altar de Deus. Consegue me entender? O Senhor é fiel para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou mesmo pensamos. Às vezes você nem pede, você só pensa. Deus, Ele é fiel para fazer o que você pensa ou deixou de pensar, não, para fazer infinitamente mais. Queridos, não meça Deus com a régua do teu problema. Primeiro que você nunca vai medir Deus com régua nenhuma. E se você coloca o teu problema, é uma dificuldade financeira, isso vai passar. Se empenhe, pense, vá para o joelho, peça direção a Deus. Igreja não é banco. Bom seria que todos os pastores não recebessem salário, que todos os obreiros não recebessem salário, que todos os cantores não recebessem salário. Porque tudo que se faz na igreja é recebido de graça. E Jesus ensina: de graça receber, de graça dar. Mas também, nesse momento, eu não vou entrar nesse mérito. O fato é, você precisa ser avivado, você precisa voltar à vida, você precisa reviver como esse rapaz reviveu. A sua vida espiritual, ela precisa reviver. E se você não tem a Cristo ainda no seu coração, você precisa abrir o seu coração para Jesus e crer no Senhor como Senhor e como o suficiente Salvador da sua vida. Suficiente por quê? Porque Jesus não precisa de ajuda de ninguém. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Você precisa fazer isso hoje, agora. Você pode fazer isso aí na sua casa, no seu carro, aonde você estiver. Não estou aqui pregando evangelho, não sei o que, de televisão, não sei o que, coisinha. Não. Estou falando aqui da seriedade do reino de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo. Não é Evangelho de Jesus Cristo segundo fulano, beltrano, não. É o Evangelho de Jesus Cristo segundo Ele mesmo, o Salvador da humanidade. Amém? Creia no Senhor. E você que já tem Jesus, levanta. Sai dessa prostração. Não fica prostrado, não. Toda vez que você ficar prostrado, o diabo vai pisar nas suas costas. Levanta. Só se prostre diante do Senhor, nem diante de anjos. Jamais se prostre. E quanto menos de qualquer situação que seja, por mais incômoda ou difícil que pareça. Eu quero convidar agora a igreja a se colocar de pé. Nós vamos orar em nome de Jesus. Nós vamos orar para que esse avivamento venha hoje na vida de cada um dos nossos